Meu nome é Renata e eu sou enfermeira na Irlanda. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho das minhas primeiras impressões de como é trabalhar numa emergência na Irlanda. Antes de eu começar a falar aqui que nem uma louca, já aperta o botãozinho de curtir aqui embaixo. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva para receber todos os conteúdos que eu estou programando, que são incríveis aqui para esse canal. Se você não me segue também lá no Instagram, que tem vários posts sobre vida na Irlanda, enfermagem na Irlanda e saúde na Irlanda, corre lá e me segue também pra gente ficar mais próximo através dos stories e também compartilha com todo enfermeiro que deseja seguir carreira no exterior, principalmente aqui na Irlanda. Antes de eu começar a falar então um pouquinho de como está sendo a minha experiência trabalhando na emergência aqui na Irlanda, eu acho válido eu comentar com vocês um pouquinho de qual é a minha experiência profissional lá do Brasil. Eu me formei em 2013 lá em Santa Catarina e desde então eu comecei a trabalhar em um hospital privado de Florianópolis. Comecei na clínica cirúrgica, mas fazia plantões em clínica médica também. E quando o pronto atendimento desse hospital ele reabriu, eu fui transferida para o pronto atendimento, né? É um pronto atendimento bem pequenininho, tinha o quê? 12 leitos, 2 leitos de sala vermelha. E apesar de ser um hospital privado, ele atendia convênios e convênios muito famosos, muito comuns, né? Então tinha dias realmente que era um caos, que era atendimento atrás de atendimento. Mas eu acho importante trazer para vocês entenderem essa minha sensação de que é tudo novo, tudo muito incrível. Então, falando um pouquinho do hospital onde eu trabalho atualmente, eu moro na capital da Irlanda, que é Dublin. E trabalho no hospital público, de serviço público, e é um hospital escola também. Ele é vinculado com uma universidade aqui, e ele fica bem na região central. Então, todos os atendimentos que acontecem no centro da cidade, eles são referenciados para o hospital onde eu trabalho. É um hospital enorme, pelo menos para mim, é muito grande. Ele conta, então, com mais de 660 leitos de hospital, com UTI inclusa. Então, consequentemente, a emergência também tem que ser do mesmo tamanho para comportar todos os atendimentos que vêm aqui para o hospital, porque ele é um hospital de referência em trauma, por ser centro da cidade. O hospital também é um hospital geral, então ele não tem centro obstétrico e também não faz atendimentos de criança, mas isso não quer dizer que se chegar na emergência a gente vai simplesmente recusar o atendimento. A gente vai fazer a triagem e vai então referenciar o paciente assim que estável para os hospitais infantil ou então hospitais obstétricos. Ele também é referência para cirurgias cardiotorácicas, transplantes de pulmão, ele é referência para traumas de espinha dorsal e também a unidade de isolamento para doenças infecto-contagiosas. E no último relatório de 2020, foi constatado, então, que através do serviço de emergência foram dadas entradas de mais de 80 mil pacientes somente através do departamento de emergência. Isso é só para vocês terem uma ideia de como funciona o hospital. Eu vou falar para vocês um pouquinho como funciona a divisão de atendimento e triagem dos pacientes que dão entrada, então, lá no departamento de emergência. Lembrando que eu tô lá apenas uma semana, então eu ainda estou aprendendo todo o serviço de referenciamento e processo interno de admissão de pacientes, mas eu acho que eu já consigo dar uma noção para vocês de como funciona. Por conta da pandemia e da situação do Covid, a entrada principal do paciente, seja realizada através de ambulância ou então por si só, é feita através de uma tenda que fica do lado de fora da emergência, mas conectada junto com o setor de triagem. Então, essa tenda tem 2 enfermeiros e 1 médico, às vezes um enfermeiro, né? Depende do dia. E eles fazem, então, a primeira triagem desse paciente. Para quê? Para saber se esse paciente vai ser direcionado, então, para a zona amarela ou então para a zona azul. Então, quem vai para a zona amarela são os pacientes que apresentam, então, sintomas relacionados ao Covid, tosse, falta de ar, febre, ou então pacientes que são contato próximo de pessoas que foram positivadas nos últimos 5 dias. Então, todos os pacientes, eles fazem a triagem lá na tenda, através do enfermeiro e do médico, e eles vão, então, para a zona amarela, que ela é composta, então, por ali 18 a 19 leitos individuais. São leitos com quartos individuais e um leito de isolamento que tem, então, pressão negativa, mas não tem leitos compartilhados na zona
zona amarela. A área azul, então, a zona azul, ela é direcionada para pacientes que não apresentam nenhum sintomas em relação ao Covid, então que a gente não tem dúvida se esse paciente possa ter ou não coronavírus. Eles são direcionados para essa zona, que ela é composta, então, por 16 leitos de observação, mais 8 cubículos para atendimentos rápidos e menores, que a gente chama de minors. Quando o paciente, então, passa pela tenda e ele é direcionado para alguma dessas zonas, eles ainda vão ter que esperar para passar pela triagem propriamente dita. Então, cada zona tem a sua triagem com um enfermeiro, 1 ou 2 enfermeiros, fazendo o protocolo de Manchester para aí, então, fazer toda a classificação de risco do paciente daquela zona específica. E aí, em contato com os coordenadores, né, que são os CNMs, a gente vai fazendo, então, toda a gestão de leito do paciente, para onde que o paciente tem que ir, se ele vai para minor, se ele vai para leito que tenha monitorização cardíaca, ou então se ele vai realmente para a sala vermelha, que eu já vou falar para vocês. A sala vermelha, que aqui a gente chama de RESAS, ela é direcionada então para pacientes que foram classificados em vermelho naquela triagem feita pelos enfermeiros de cada uma das zonas. Ela conta no total com 5 leitos, com toda a monitorização necessária. Porém, por conta da pandemia também, eles tiraram um leito para poder fazer o distanciamento social entre as macas, né, entre as camas, e daí, normalmente, então, 2 leitos são direcionados para pacientes da Blue Zone, né, da zona azul, e 2 leitos direcionados para pacientes da Yellow Zone, que é da zona amarela. Mas a gente sabe que, né, que vão ter dias, então, que não tem como realmente a gente fazer todo esse protocolo, seguir certinho, então vão ter dias que vão ter 5 pacientes, 3 de Yellow, 3 de Blue, mas a gente tentou fazer dessa maneira para tentar, então, fazer uma divisão. E para você ser escalado, então, para trabalhar na sala vermelha ou então na RESAS, você tem que ter tido, então, um tempo de experiência nessa emergência propriamente dita. Então, você é treinado durante aí 10 meses a 1 ano, para então você estar apto para trabalhar na sala vermelha. Enfermeiros recém-contratados, enfermeiros que não têm experiência na emergência, não são alocados para a zona vermelha de imediato. Então a gente faz todo um trabalho de treinamento, que é o meu caso, né? Apesar de eu ter experiência no Brasil, mesmo assim eu tenho que saber como que funciona todo o protocolo interno de gestão de leitos de pacientes, de triagem. Eu tenho que fazer um curso de protocolo de Manchester também, para então eu estar adequada para trabalhar na sala vermelha, o que eu acho bem positivo, porque daí realmente todo o funcionamento e processo de direcionamento de pacientes funciona bem certinho. Como que funciona, então, o dimensionamento para enfermeiros na emergência? Como muitos de vocês podem saber, e caso vocês não saibam, aqui na Irlanda não existe a figura do técnico de enfermagem. A enfermagem é composta realmente por enfermeiros que possuem ensino superior. Então, o cuidado integral do paciente que chega através da porta da emergência, ela é do enfermeiro, total do enfermeiro. Então, em turnos diurnos, eu não sei dizer ainda em turnos noturnos porque eu não trabalhei à noite, mas em turnos diurnos a gente tem então em torno de 14 a 15 enfermeiros trabalhando, sendo que cada enfermeiro vai assumir aí em torno de 5 até 8 pacientes. Sem contar também a presença dos coordenadores e supervisores, né, que são os CNMs. A gente tem os coordenadores da zona azul, da zona amarela da triagem, e também tem os coordenadores maiores, né, que são que fazem realmente a gestão de leito total. Uma questão que me perguntaram muito lá no Instagram quando eu falei que eu tava iniciando essa jornada na emergência é se aqui também os médicos ficam em uma salinha e a gente tem que ficar lá chamando eles na porta toda vez que tem atendimento acontecendo. E não, pelo menos não nessa primeira semana que eu observei mais, né, tive mais observando do que realmente colocando a mão na massa. Os médicos realmente ficam ali no posto de enfermagem de prontidão, porque realmente não tem só um médico ou 2 médicos, é uma equipe bem grande de médicos emergencistas que ficam ali, tanto na zona azul quanto na zona amarela, então não tem essa necessidade de ficar indo até uma sala específica correndo atrás de médico. O que acontece é quando o paciente ele é internado em algum time de médico, né, cirúrgico, vascular, aí sim a gente tem que ficar ligando para eles caso dê algum problema de prescrição
prescrição ou algo do tipo. Mas médico da emergência mesmo, eles ficam lá no posto de enfermagem. Uma questão que eu observei bastante também é que existem muitos protocolos implementados lá no hospital. Então a gente tem protocolo para AVC, tem protocolo para fratura de cabeça de fêmur, a gente tem protocolo respiratório, DPOC descompensado, protocolo cardíaco, protocolo de tudo que vocês possam imaginar. Então tem muita coisa que eu ainda tenho que me atualizar, que eu tenho que saber, porque daí, vamos supor, um paciente que caiu e fraturou a cabeça do fêmur, a gente já tem que sinalizar então a gestão de leitos, porque existem leitos específicos para fraturas de cabeça de fêmur, por exemplo. Então tem muita coisa que eu ainda tenho que estudar, mas é algo muito bom que eu achei, que eu acho, é porque cada protocolo, o enfermeiro pode iniciar o protocolo porque ele está embasado, porque tem um documento ali falando os passos que tem que se fazer. Então o enfermeiro pode implementar o protocolo mediante o julgamento clínico dele. Um dos principais motivos pelo qual eu estava estagnada no Brasil, que eu estava cansada e queria sair e seguir carreira no exterior, era o fato da autonomia do enfermeiro. E aqui na emergência, nessa primeira semana, eu fiquei maravilhada realmente em como o enfermeiro tem autonomia perante o seu paciente, perante o seu julgamento clínico. Então, um paciente chegou para mim e se eu, julgando, né, por todos os sinais vitais e situação do paciente, se eu julgar que ele precisa de tais exames de sangue, eu não preciso pedir permissão para o médico para ir no sistema e pedir e coletar e enviar para o laboratório. Eu já posso fazer isso tudo e só sinalizar ao médico, falar, olha, então, o fulano chegou, assim, assim, assado, já enviei os exames para o laboratório porque achei que era necessário. E a equipe médica tem muita confiança na equipe de enfermagem. E uma coisa que eu também percebi nessa uma semana é como a equipe médica, ela tá junto com a enfermagem realmente em uma equipe. Então, se a equipe médica pega confiança no enfermeiro, se o enfermeiro chega para eles e fala, olha, estou instalando um soro no paciente porque ele tá hipotenso, prescreve para mim, os médicos nem vão olhar o paciente, eles já vão lá prescrever pra gente e o soro já tá lá correndo, entendeu? Então, é algo também que no Brasil eu ficava meio que chateada, porque eu via muito essa briga de egos, né? De que eu sou médico e você é o enfermeiro olhando de baixo, né? E aqui não, aqui a gente olha de igual para igual, a gente discute a situação do paciente de igual para igual, porque realmente é isso que se faz uma equipe multidisciplinar, né? Ninguém é melhor do que ninguém, a gente tá ali para trabalhar juntos em prol do paciente. Então, assim, gente, uma semana é realmente muito pouco. Foram apenas 3 dias que eu trabalhei nessa uma semana, porque aqui é assim que a gente faz, né? A gente trabalha 3 plantões de 13 horas. Tem muita coisa que eu preciso saber ainda, que eu preciso pesquisar e estudar, que eu preciso vivenciar realmente para trazer para vocês. Eu sei que muitos de vocês podem perguntar e pedir pra mim em relação aos protocolos que a gente implementa lá. Eu tô pensando em fazer um projetinho aí de tirar um dia da semana para trazer um protocolo diferente para vocês, bem detalhado, lá no meu Instagram. Então, se você acha que é uma ideia bacana, deixa aqui nos comentários para mim, que daí eu vou fazendo lá no meu Instagram. E mais uma vez, se você não me segue, corre lá e me siga, porque tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo interessante sobre a vida na Irlanda e enfermagem na Irlanda também. Então, para terminar, essa uma semana para mim foi incrível. Eu realmente sinto que eu encontrei aquilo que eu buscava quando aquela Renata lá de 2015, 2016 pensava em se aventurar em processo de validação pelo mundo. Então, eu acho que eu realmente encontrei aquilo que eu buscava, que é uma enfermagem com mais autonomia, uma enfermagem mais independente, uma equipe que pega junto realmente. Então, eu tô muito feliz. Pra mim, o céu vai ser o limite agora, porque eu quero me especializar em várias áreas. Eu quero fazer especialização em AVC, em cardiologia, enfim, gente, eu tenho muita coisa pra compartilhar com vocês. Então, a gente vai junto aprendendo. Então, conforme eu vou aprendendo lá e vivenciando lá na emergência, eu venho trazendo aqui pra vocês também no YouTube e no Instagram também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui, ó, no botãozinho de curtir, porque isso gera todo o engajamento
engajamento pro Instagram e ele traz mais relevância pro meu vídeo, para outras pessoas também que não me seguem. Não esqueçam de compartilhar também com enfermeiros que possam estar interessados em seguir jornada na emergência fora do país e principalmente aqui na Irlanda. E também não esqueça de comentar o que você achou do vídeo, do áudio, da imagem, alguma crítica construtiva e também sugestões aqui pro canal. Espero de coração que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.